Olá! No vídeo anterior da série FGTS Digital na Prática, produzido pela Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, mostramos como calcular o valor da multa do FGTS para vários trabalhadores simultaneamente, utilizando a funcionalidade Importar histórico de remunerações para vários trabalhadores. Ressalta-se que, no nosso exemplo, em que somente utilizamos dados fictícios de empregador e trabalhadores, o arquivo para importação não continha todas as bases de cálculo faltantes. Caso todos os históricos de remunerações tivessem sido preenchidos completamente após a importação, ou seja, estivessem com o status concluído completo, bastaria acessar a gestão de guias e gerar as guias rescisórias para pagamento. Mas temos 3 trabalhadores para os quais não constavam todas as remunerações faltantes no arquivo de importação. Vale lembrar que o valor da indenização compensatória foi calculado após a importação e enviado para a gestão de guias, mas é necessário editar. Esses trabalhadores aparecem no módulo Remunerações para fins rescisórios com o status concluído incompleto. Neste caso, poderemos realizar a conferência das remunerações faltantes e editá-las manualmente, informando dados por período ou por meio da importação de um novo arquivo. Neste vídeo, apresentaremos as 2 primeiras formas de edição. As formas de edição que serão apresentadas também podem ser utilizadas para editar históricos de remunerações que estejam com qualquer status e necessitem de correções, mesmo antes de qualquer importação. Primeiramente, precisamos identificar quais históricos de remuneração precisam ser editados. Como sabemos que os 3 trabalhadores estavam com status concluído incompleto, podemos utilizar o filtro Status. Basta marcar a opção específica e clicar em Pesquisar. Analisaremos primeiramente o histórico de remunerações deste empregado. Ao clicar em Editar, podemos usar a opção Exibir somente pendentes, de modo a verificar quais competências possuem informações não preenchidas. O sistema filtra 12 competências nesta situação, todas de 2022. Vale lembrar que, como as declarações de eventos periódicos já eram obrigatórias para este trabalhador neste período, é recomendável que o empregador, primeiramente, transmita os eventos ao e-social e esses dados serão internalizados no FGTS Digital. É uma forma de se evitar o retrabalho. Lembre-se que o FGTS Digital recebe dados do e-social, mas dados declarados no FGTS Digital não são transmitidos ao e-social. De qualquer forma, caso seja necessário, para fins de cálculo da multa do FGTS, é permitida a edição de dados anteriores à entrada em produção do FGTS Digital diretamente neste sistema. Na simulação, janeiro de 2023 é considerada a entrada em produção do FGTS Digital. Enfim, as competências a partir de janeiro de 2023 somente poderão ser editadas no e-social. Suponhamos que, ao consultar as folhas de pagamento do empregador ou o sistema de folha de pagamento antigo, conseguimos todas as informações para preencher os dados faltantes deste trabalhador. De janeiro de 2022 a abril de 2022, esse trabalhador recebeu salário mínimo. De 1º de maio a 30 de junho, ele estava afastado por motivo de doença não relacionada ao trabalho e em gozo de auxílio-doença. Na competência 7 de 22, esse trabalhador recebeu a remuneração de R$ 5.000 e de agosto
a dezembro, esse trabalhador recebeu a remuneração de R$10.000. O adiantamento de 13º foi em novembro, no valor de R$5.000, e a segunda parcela em dezembro, no mesmo valor. Para a edição de um período, o sistema disponibiliza a opção Informar por período, ao final da tela Editar histórico de remunerações. Essa funcionalidade permite atribuir valores de remuneração diretamente no FGTS Digital para um determinado intervalo de tempo do contrato de trabalho, de acordo com parâmetros definidos pelo usuário. Então, vamos lá! De janeiro de 2022 a abril de 2022, esse trabalhador recebeu o salário mínimo. Na tela apresentada, é necessário informar se desejamos preencher somente competências em branco, ou seja, ainda não preenchida, ou desejamos atribuir valores para todas as competências. No nosso exemplo, tanto faz, pois no período de janeiro de 2022 a abril de 2022, não há competências preenchidas que precisem ser substituídas. Assim, utilizaremos o padrão do sistema. Tipo: esse campo apresenta os tipos de valores que podem ser atribuídos nas competências a serem editadas. Neste exemplo, selecionamos Atribuir salário mínimo. Categoria: informe a categoria do trabalhador no período. A competência inicial do período em que ele recebeu o salário mínimo é janeiro de 2022 e a competência final é abril de 2022. Basta confirmar. Selecionamos de novo Informar por período para editar os dados de 1º de maio de 2022 a 30 de 6 de 2022, em que o trabalhador estava afastado por motivo de doença não relacionada ao trabalho. Como dito anteriormente, podemos utilizar a opção Apenas competências em branco. Selecionamos o tipo Sem direito ao FGTS, para indicar que no período informado o trabalhador estava afastado e não havia base de cálculo do FGTS. A categoria não precisa ser informada neste caso. Competência inicial, 5 de 2022. Competência final, 6 de 2022. E basta confirmar. Na competência 7 de 2022, esse trabalhador recebeu a remuneração de R$5.000. Nesse caso, por ser uma única competência, podemos utilizar a segunda forma de edição que mostraremos neste vídeo, a edição manual. Basta utilizar a opção Editar da coluna Ações. Selecionamos o tipo Atribuir valor fixo, selecionamos a categoria, informamos o valor da remuneração, R$5.000, e confirmamos. Por fim, de agosto de 2022 a dezembro de 2022, esse empregado recebeu a remuneração de R$10.000. O adiantamento de 13º foi em novembro, no valor de R$5.000, e a segunda parcela em dezembro, no mesmo valor. Utilizaremos mais uma vez a funcionalidade Informar por período. Tipo: atribuir valor fixo. A categoria: a competência inicial, agosto de 2022, e a final, dezembro de 2022. A remuneração é R$10.000. E como o adiantamento do 13º salário ocorreu em novembro e a segunda parcela ocorreu em dezembro, exatamente no valor de 50% do valor da remuneração, podemos marcar a opção Atribuir 50% de 13º aos meses de novembro e dezembro. Veja que se o valor do 13º fosse diferente de 50% ou o adiantamento tivesse sido pago em outra competência,
seria necessário utilizar a opção Editar para informar o valor manualmente. Clique em Confirmar. Veja que agora o histórico de remunerações desse trabalhador aparece na tela de edição como concluído completo. No entanto, essa é apenas uma indicação de que a versão de edição já contém todos os dados preenchidos. Se voltarmos na tela Gestão de Histórico de Remunerações, ainda temos o status concluído incompleto. Assim, atenção! Nesse momento, é preciso transmitir os dados editados manualmente para o módulo Gestão de Guias. Para isso, clique em Concluir e Enviar para o Gestão de Guias. O sistema emite um alerta. Prezado empregador, a alteração do histórico de remunerações poderá promover alteração no valor devido de indenização compensatória, eventuais saldos devedores remanescentes ou créditos decorrentes de pagamentos feitos a maior serão tratados pelo FGTS Digital. De fato, queremos que o valor seja alterado. Estou ciente sobre a advertência acima e confirmo que as informações prestadas constituem declaração e reconhecimento dos créditos dela decorrentes. Caracterizam confissão de débito e constituem instrumento hábil e suficiente para cobrança do crédito de FGTS. Basta selecionar e confirmar. Nesse momento, o status da tela Gestão de Histórico de Remunerações também passa para Concluído Completo. E a guia para pagamento da multa do FGTS pode ser gerada. Para saber como gerar as guias para pagamento, não deixe de assistir os vídeos desta série que tratam sobre o tema. Agora, temos que complementar os dados do segundo trabalhador. Vamos seguir os mesmos passos e consultar o histórico de remunerações do segundo trabalhador, cujo status está concluído incompleto. Podemos pesquisar utilizando outro filtro, como o CPF ou a matrícula. Vamos pesquisar pela matrícula. Ao clicar em Editar, vamos utilizar novamente a opção Somente Pendentes, de modo a verificar quais competências possuem informações não preenchidas. O sistema filtra duas competências nessa situação: dezembro de 2021 e janeiro de 2023. Podemos editar dezembro de 2021 utilizando a opção Editar. Informa-se a categoria, o valor da remuneração e o valor do 13º salário na competência e, por fim, em confirmar. Veja que a competência janeiro de 2023 não está disponível para edição. Mas por quê? Porque, como eu mencionei anteriormente, na nossa simulação, a entrada em produção do FGTS Digital foi janeiro de 2023. As competências, a partir desta data, somente podem ser editadas via social e as informações transmitidas são internalizadas no FGTS Digital. Após transmitir o respectivo evento ao e-social, basta clicar em Concluir e enviar para o Gestão de Guias. Em relação ao terceiro vínculo, verificamos, por exemplo, que seus dados constavam de um segundo programa de folha de pagamento. Assim, podemos gerar um novo arquivo de importação somente deste trabalhador. Então, não percam o próximo vídeo. Até lá!